está com expectativa de que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite? Aliás, já tem falado. Eu quero te dizer que você prepara o seu coração para a semente que será lançada hoje na sua vida. Se apropria dessa palavra e crie expectativa do que Deus pode fazer na sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, hoje é o tempo de Deus avivar a sua vida. Creia na palavra, creia na promessa. Não se assente aí sem antes ministrar a paz do Senhor Jesus na vida do seu irmão. Glorifica a Deus. Deus, um aleluia aí em nome de Jesus, e pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Amados, quero que vocês recebam. Assim, eu estava pensando ali atrás, cada um de nós aqui na nossa igreja tem uma característica de pregar. O pastor Amadeu tem uma característica, o pastor Douglas tem uma outra, o pastor Heraldo tem. Eu sou fogo de cantarebes. Amém? Mas o ministro Bruno, meu irmão, ele tem um jeito sereno de falar. E as palavras que são proferidas através da boca dele parece que vem com uma espada no nosso coração. Amém? E eu creio que dessa forma ele vai continuar sendo usado pelo Espírito Santo nessa noite. Eu gostaria que você recebesse o ministro Bruno com a salva de palmas nessa noite. Vai ser o pregador dessa noite. Amém, meu amigo? Glória a Deus. Deus te use poderosamente, meu amigo. Quero que você fique de pé. Vamos orar aqui pela vida desse servo de Deus, esse homem de Deus, esse homem que tem cuidado das finanças da nossa igreja, irmão. Se você não sabe, ele é o tesoureiro da nossa igreja. Ele que aprova ou não aprova, irmão. Mas graças a Deus ele tem aprovado muitas coisas, né, irmão? Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Bruno é um amigo, é um companheiro de ministério. Começamos junto essa caminhada, essa jornada. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, que o Senhor possa usá-lo, continuar usando poderosamente nessa noite. Seja com ele, Pai. Use-o poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te use, meu amigo. Aleluia, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vocês estão bem? Estão felizes? Ouvir isso é difícil, hein, galera? Ó, que as minhas palavras entram não, a palavra de Deus. A palavra de Deus penetra no nosso coração e ela faz uma grande obra nas nossas vidas. Antes de ler o texto, eu queria te fazer uma pergunta. A quem você recorre quando você tem uma necessidade? Quem é a pessoa que você pensa e procura quando você tem alguma necessidade? Eu tenho 2 filhos, um está aqui, Theo, e é incrível, eu posso estar em casa, eles podem estar na casa da avó, eles podem estar em qualquer outro lugar. Se eles querem água, eles procuram, pai, me dá água. Aí eu falo, vai lá na geladeira, pega a garrafa, alguns passos e está tudo resolvido. Agora quando fala, pai, quero suco, aí já tem que levantar, fazer e preparar. Mas por que isso? Nosso pastor tem falado alguns domingos já sobre identificação. Então eles olham e se identificam. Meu pai pode atender a minha necessidade. E quando a gente tem alguma necessidade, muitas vezes a gente vai até o próximo. Muitas vezes a gente vai até um amigo. Muitas vezes a gente vai até um colega e começa a falar, começa a abrir o coração, sem nem sequer ter pensado em falar com o pai primeiro. E às vezes, como eu falei, quando ele quer água, eu falo, vai na geladeira e pega a água. Às vezes Deus já tem ali, 3 passos para você conquistar. Filho, faz isso, isso, isso. Pronto. Mas você não está indo até o Pai, como é que você vai ter a resposta? Se você não for ao Pai, a Deus, ao Senhor, aquele que pode satisfazer a todas as nossas necessidades,
como é que você vai saber o caminho a tomar? E eu quero falar com vocês hoje sobre duas histórias, duas pessoas. Está em Lucas, no capítulo 5. E a gente vai aprender com eles um pouquinho o que a gente precisa fazer. A Agatha ministrando aqui falou que essa não é mais uma noite apenas. Amém? Eu não saí de casa para viver mais um culto, não, irmão. Eu saí de casa para viver o culto. O Deus que está aqui não é de pau, de barro, nem de pedra, mas é o Deus vivo. O Deus vivo está neste lugar. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, estando ele numa das cidades, Jesus, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, falando de Jesus e dos milagres. Pula aí para o versículo 17. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e achando-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam o quê? Hoje vimos prodígios. Quem quer ver prodígio na sua vida hoje à noite? O mesmo Jesus que operou maravilhas nesses dois textos é o Jesus que está aqui nessa noite, neste lugar. A palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E o principal nesse texto, eu quero começar por aqui, fazendo aqui a conexão com a pergunta que eu fiz antes, é que esses homens foram até Jesus. O leproso, pelo costume judaico, ele tinha que estar separado. Ele não poderia estar no meio da multidão. Mas aquele homem arriscou, foi até Jesus.
Ele poderia receber um? Não. Mas ele chega diante de Jesus. Ele se prostra e diz: Senhor, se quiser, pode me limpar, me curar, me purificar. E Jesus, no mesmo momento, diz para ele: eu quero, fica limpo. Quantas vezes nós ficamos na dúvida? Será que é da vontade de Deus? Será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer fazer um milagre na minha vida? Será que Deus quer realmente que eu tenha essa conquista? Mas, irmão, entenda uma coisa. Você não tem que ficar no será. Você tem que abrir a boca e clamar. Você tem que abrir a boca e buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho certeza, não é revelamento, que cada um aqui nesta noite chegou aqui neste lugar com pelo menos uma necessidade. Eu tenho certeza, se eu falar assim, ó, me diz um milagre que você quer agora, você teria alguma coisa a dizer. E eu vou te dar um segredo. O último versículo que a gente diz, ele termina dizendo o quê? Hoje vimos prodígios. Eu creio que hoje o Senhor quer fazer algo diferente nas nossas vidas. Eu creio que esta noite o Senhor quer operar algo em nós. Mas como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa fé? Eu vou avançar um pouquinho. Falando um pouco do leproso. Um pouco mais. Jesus ali quebrou com todo o legalismo e toda a religiosidade. Nosso pastor, como eu falei, tem falado sobre identidade, identificação. Hoje pela manhã o pastor Rodrigo falou sobre relacionamento. E a vida cristã não é uma religião. Qual é a sua religião? Eu sou crente gospel evangélico. Não. Eu sou cristão. E quando eu falo eu sou cristão, eu tenho que entender que eu estou dizendo eu sou um pequeno Cristo. Ou seja, eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que pensar como ele pensou. Eu tenho que ter em mim, como está em Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é ser cristão. Não é sobre uma religião, é sobre uma vida. A vida de Cristo em nós. Cristo em mim é a esperança da glória, diz a palavra de Deus. Não é Cristo no pastor, não é Cristo no ministro Bruno, não é Cristo no pastor Márcio, é Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo na sua casa, Cristo na sua família. É isso que a gente precisa viver. E Jesus falou para aquele leproso: eu não vou agir como os fariseus que já sairiam, se distanciariam. Mas Jesus tocou. Se a gente ler o texto, e esse texto está em Lucas, em Mateus e em Marcos. Jesus toca no leproso e fala: eu quero
fica limpo. E naquele momento, aquele homem é curado. Só que eu vou inverter. Nessa noite, o Espírito Santo que Jesus enviou está aqui. E Ele quer tocar em nós. A pergunta é: você vai deixar Ele tocar no seu coração? Você vai abrir o seu coração e falar, como a gente canta aqui, toquem, eu não vou cantar, né? Eu não tenho esse talento, pessoal. Toque em mim de novo. A gente pode cantar quantos cultos forem, quantas manhãs forem, quantas noites forem. Mas se eu não abrir o meu coração para deixar o Espírito Santo realmente tocar e agir, nada vai mudar. A vida do Senhor não vai fluir em mim. Então eu preciso estar aberto para o toque de Deus. Para que haja milagre, é preciso haver o toque de Jesus nas nossas vidas. Não é simplesmente pedir. Até porque Ele fala o quê? Pedir, e dá-se-vos-á. Mas pedir ao Pai, não no meu nome, mas no nome que está acima de todo nome. O nome que tem toda a autoridade, o nome que tem todo o poder, o nome de Jesus. E eu estava ouvindo um testemunho de um homem que era ateu. Ateu. E ele viu uns vídeos doidos na internet aí sobre demônio, gente endemoniada. E uma madrugada ele acordou, a esposa dele estava estranha do lado dele assim. Aí ele olhou. Voltou a dormir. Algumas noites depois, ele acordou de novo. A esposa dele estava com as mãos no pescoço dele já. E quando ele olhou, ele, não é minha esposa. A feição diferente, a voz diferente. E o demônio falando, eu vou te matar. E aí ele falou, eu não acredito em você não. Mas dizem por aí que tem um nome que tem autoridade sobre vocês. Então é nesse nome que eu vou falar. Em nome de Jesus, sai. Irmão, o demônio saiu. Porque a autoridade é no nome de Jesus. Então você que não é ateu, mas é cristão, tem que entrar na batalha espiritual crendo no nome que está acima de todo nome. Abrir a sua boca e falar em nome de Jesus. Sai. Nós como igreja temos que estar prontos para fazer o que Jesus quer que façamos. E se a gente continuar o texto e for para outra história, nós vamos ler que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e ele começou a ensinar, a pregar. E as pessoas foram chegando, se aglomerando. Já não tinha mais espaço dentro, nem na porta, e tinha gente do lado de fora. E aí de repente surgem 4, eu creio que eram 4, né? 4 homens carregando uma maca, com um paralítico sobre a maca. E aqueles homens olham, irmão, não tem empatia na hora do milagre. Tá todo mundo querendo um milagre, ninguém olhava e deixa ele passar, ninguém. Tava todo mundo lá buscando um milagre e ninguém estava olhando, deixa o paralítico passar, não teve. E aqueles homens ali
olharam para o lado, olharam para o outro, e agora, como é que a gente vai passar por essa multidão? E alguns desistiriam naquele momento, não vai dar. Hoje a gente não consegue chegar até Jesus. Alguns desistiriam. Mas aqueles homens falaram, não, hoje a gente tem que chegar até Jesus. E eu não imagino, irmão, como é que foi. Mas não foi fácil. Subiram, tiraram parte do telhado. E aí deve ser 2 embaixo, 2 em cima, e sobe a maca e tal. E agora vai, cuidado para não cair exatamente na frente de Jesus. Desce a maca, não pode jogar o paralítico lá embaixo, irmão. Desce a maca devagar. E agora é com Jesus. Mas a gente chegou lá. Quantas vezes no momento de guerra você olha e vê um monte de coisa na sua frente e você fala, não vai ser possível não. Mas está muito tempo assim já, não vai mudar. Mas são muitos boletos, não é uma multidão de gente, não, mas é uma multidão de boletos, não vai dar para pagar. Não é possível. Mas se você não desistir, se você perseverar, você vai estar diante daquele que pode fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Eu penso naqueles 4 homens, o milagre não era para eles. O milagre era para o paralítico. Mas o maior esforço foi daqueles 4 homens. E aí vai um ensinamento para nós como igreja do Senhor. Às vezes, o milagre não vai ser para nós. Vai ser para alguém que está perto. Mas somos nós que vamos ter que clamar, jejuar, guerrear. Igual aqueles homens fizeram. Porque viver milagres, todo mundo quer viver. Mas ser agente de milagres, somente aqueles que amam como Jesus querem ser. Então nós queremos viver milagres. E nós vamos viver milagres. Mas Deus também quer nos usar para ser agentes de milagres na vida de outras pessoas. E aquele paralítico chega diante de Jesus, e a Bíblia fala assim, vendo-lhes a fé. A fé não era do paralítico apenas, a fé era dos 4 homens também. Jesus falou, essa fé eu tenho que honrar. E aí vem o maior milagre de todos. Foi levanta e anda? Não. Os seus pecados estão perdoados. O maior milagre da nossa vida é a nossa salvação. Hoje nós estamos aqui para participar dessa mesa, para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Ele derramou todo o seu sangue. Ele pagou um alto preço para que os meus, os seus e os pecados do mundo inteiro pudessem ser perdoados. E talvez você chegou aqui nessa noite pensando, será que ainda tem jeito para mim? Nem eu mais acredito em mim. Nem eu mais acho que posso dar certo. Mas eu tenho um recado para você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E ele diz na palavra dele,
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele é que sabe. Não dê espaço à voz do inimigo na sua vida. Não dê espaço à voz daqueles que falaram: não vai dar certo, você não vai conseguir. Ontem eu estava vendo a história de uma mulher que infelizmente na sua adolescência não tomou cuidado e engravidou. Começaram a vir as vozes, e a coordenadora da escola dela falou para ela assim: você não vai dar em nada, a sua vida vai ser sofrer como dona de casa. Nada contra a dona de casa aqui, irmã, é uma bênção você cuidar da sua casa, mas aquela mulher hoje, com 30 anos eu acho, estava dizendo ali que ela já tinha se formado na faculdade, tinha a própria empresa, já tinha fechado contratos com várias empresas. Eu não quero que você olhe para ela e fale: caramba, ela é um exemplo. Não. Ela deveria ter se guardado. Amém, adolescentes? Tem adolescente aí, gente? Amém, adolescentes? Acho que adolescentes não vieram hoje, não. Tem que se guardar. Há tempo para todas as coisas. Mas o que a gente aprende com essa história é que o que dizem sobre você não define quem você é. O que define quem você é a imagem de quem você quer carregar. E eu quero carregar a imagem de Cristo. Qual imagem você quer carregar? Você quer se parecer com quem? Você quer ser como quem? Nós precisamos ser como Jesus. E o maior milagre que Jesus fez na vida daquele homem foi salvar aquele homem. E Ele quer salvar você esta noite. Se você entrou aqui na dúvida: será que eu vou para o céu ou não vou? Será que eu vou dar certo ou não vou? Saia daqui certo de que a sua vida pertence ao Senhor dos Senhores. Mas Jesus ouviu lá o que os fariseus estavam falando: não, está blasfemando esse Jesus. Mas Jesus fala: tá bom, vocês não acreditam não? Então, para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Paralítico, toma o seu leito, levanta e mete o pé, anda, tchau. Naquele mesmo momento, aquele homem se levanta, pega o leito e vai embora. Dois milagres, ou melhor, 3. Duas histórias. E a minha pergunta para você é: qual é a história que você vai viver em 2023 que se parece com essas? Esse é o ano da? Não, gente. Não. Se eu chamar meu filho Heitor, ele vai falar mais bravo que isso. Esse é o ano da? Amém? Mas o que você quer conquistar? E como você quer conquistar? Jesus está pronto a atender ao nosso clamor, à nossa necessidade.
Mas muitas vezes a gente está correndo, se esforçando, sem parar, para chegar diante dele e falar: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, faz um milagre em mim. E depois faz um milagre através de mim. Esse é o ano da conquista. E eu creio que eu vou ouvir grandes testemunhos dos adolescentes, amém? Melhorou. Dos jovens, amém? Das irmãs? Dos homens? Olha, vou ouvir grandes testemunhos da Igreja Nazarena em Edson Passos. Eu já tenho um, irmão. Já tenho um, já. Mas eu vou contar depois do apelo. Deus faz. Como o pastor Márcio falou aqui, a gente terminou o ano muitos frustrados pelo cenário político do nosso país. Eu estou indignado. Bruno, eu não vou defender nem falar nada do governo, né? A gente deve orar pelas nossas autoridades, então vou orar. Mas, irmãos, não é digno a gente aceitar que um trabalhador que trabalhe o mês inteiro e receba um salário, receba menos do que o auxílio reclusão, que é a pessoa que foi presa por cometer um delito e a família dela recebe. Sempre foi igual. E hoje, acho que é R$500 a mais. Não é possível. Os valores estão se invertendo demais no nosso país. E o que a gente pode fazer? O quê? Orar. Começa com a oração. Começa com a oração. Mas também tem que haver atitude. Todas as vezes que eu olho para a palavra, eu vejo Deus dando líderes conforme o povo. Então, eu sinto muito, não pelos que aqui estão, mas os brasileiros estão com o governo que merece. E nós, como igreja, precisamos nos levantar para ganhar, discipular e gerar transformação social. Porque senão a gente não vai ter um bom governante. O jeitinho brasileiro é uma maldição nesse país, gente. Me desculpa. Mas vou tomar vantagem aqui. Vou dar um jeitinho ali. Nós temos que fazer diferente. Então, orar sempre, constantemente. Mas ser como Cristo, de verdade, para gerar transformação nessa nação. Para a gente ter sobre nós um governo que nos abençoe. Ano passado o Brasil cresceu mais que China, França, Estados Unidos, Alemanha. E as projeções eram o contrário. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nosso país é um dos mais ricos do mundo. Nós, brasileiros, temos que ter orgulho de quem somos. Mas nós precisamos nos levantar. Nós precisamos viver milagres na nossa vida. Nós precisamos viver milagres na nossa casa. Mas também precisamos viver milagres na nossa nação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua. É essa parte que eu quero viver. Amém? Fica de pé, irmãos. Já vai pensando aí. Você não vê a dor. Então você já vai pensando aí, o que eu quero pedir para Jesus? Ah, Bruno, mas pode pedir, gente. É Jesus. Não é para mim que você vai pedir, não, para Ele. Então vai pensando. O que eu quero pedir para Jesus?